Olá pessoal, aqui é Juan Silveira trazendo mais um vídeo para vocês. O objetivo desse vídeo é mostrar as instruções de como fazer a contratação do serviço de Masternode dentro do nosso ecossistema. Então já vou avançar aqui para o próximo slide e vou mostrar para vocês que o primeiro passo da contratação do servidor é definir se você vai querer ele de forma mensal, refazer a renovação de forma mensal ou trimestral. Sim, é necessário que você faça sempre essa renovação do servidor, porque ele é um serviço, né? Então, há necessidade de você constantemente realizar a manutenção desse serviço. Então, qual é o requisito mínimo para você contratar um servidor? É você ter um keycode dentro da Liquidex. Então, você pode ter o keycode Basic, Pro, Gold, Infinity ou CAD, ou até as versões internacionais dele. Ah, Juan, eu tenho Free dentro da Liquidex. Free não é um keycode. Logo, você vai ter que fazer a contratação também de um keycode que tem a duração de 1 ano, né? Qual é o valor que foi definido para esse servidor? Se você escolher a modalidade mensal, o valor desse servidor vai ser de 60 LQX todo mês. Caso você queira fazer o pagamento trimestral, são 3 meses, você vai pagar 150 LQX, já trazendo uma economia de 30 LQX nesse plano de 3 meses. A contratação desse servidor ele vai ser feito na plataforma da Europa, que é uma análoga da CredMiner hoje, né? A CredMiner hoje ela está sediada aqui na América do Sul e na plataforma da Europa é onde vai ser feita a contratação desse servidor. Então vai ser uma comunicação direta dessa plataforma na Europa com a Liquidex. Por isso a necessidade do keycode. Parte da manutenção desse valor de manutenção do servidor, que são 60 LQX por mês, ele vai se dar na composição do HPM. Então ele não é um valor cheio para manutenção do servidor. Parte daquele valor ali vai ser retirado para fazer a composição do HPM também. Então a gente faz sempre o negócio crescer, trazendo vários produtos para agregar no valor de maior foco, que é o HPM, né? E caso o usuário ele deseje aí fazer mais de um masternode, no caso, você tem 5.000 LQX e mais depois eu vou passar a parte dos valores, e você quer fazer mais de um masternode, você vai ter que contratar um servidor para cada masternode. Ou seja, se eu fizer 3 masternodes, que é o caso do PIN fundador, eu vou ter que contratar 3 servidores. E aí eu vou passar isso nos próximos slides. Então, qual é o segundo passo? Você já fez a contratação de um servidor lá dentro da MDX, né, ou qualquer que seja o nome da plataforma na Europa, e aí vai ser habilitado já via keycode uma tela lá dentro da Liquidex. E aí depois eu vou passar essa tela para vocês, mas nessa primeira parte aqui eu vou passar para vocês os passos. Então, vai abrir uma tela para vocês chamado ativação, acho que é algo assim, ativação de masternode, eu vou passar depois. E nessa tela, vocês vão ver que tem 3 endereços de LQX. No primeiro endereço, você vai fazer um envio de 1000 LQX, que é referente ao seu masternode. São as suas 1000 moedas que vão compor o masternode. Então você vai fazer esse envio para o primeiro endereço. Depois você tem que fazer um segundo envio de 0,1 LQX. É um valor bem pequenininho que é relativo à taxa de ativação do masternode. Quem cobra essa taxa é a blockchain, não é a Liquidex, não é a MDX, é a blockchain do LQX que tem esse valor ali de cobrança para ativação do masternode. E depois disso, tem um terceiro endereço que é para onde vai ser registrado as suas recompensas do masternode. E desse endereço automaticamente já vai a recompensa para o seu endereço de LQX dentro da Liquidex. Então, esse processo, depois que você fez os 2 primeiros envios, é só você aguardar a validação dessas transações e depois ali de uns 6 a 10 minutos você já vai ver que o seu masternode já vai estar ativo dentro da plataforma e a partir daí é só você aguardar o pagamento das recompensas. E aí depois no final eu também vou falar como que vai se dar esse período de pagamento das recompensas e falar um pouco de como funciona um masternode. Então, depois que você fez esses 2 envios, é só aguardar a ativação e aí eu vou passar o próximo passo, que é a tela, para mostrar para vocês como que é esse ambiente. Então tá aqui
ativação de Masternode, né? Ativar Masternode é o nome da tela. Ele vai mostrar ali os dados do servidor, tudo, qual é a CPU, quantidade de RAM, o HD, em qual rede que ele está conectado, né? E aí mostra ali no lado direito os 3 endereços, né? Como eu falei ali, ó, o endereço de ativação é o endereço para qual você vai enviar os 1000 LQX. Eu vou mostrar já para vocês também com legenda. Deixa eu até avançar aqui. Então, ó, seguindo a setinha, nesse retângulo laranja ele mostra o endereço que deve ser enviado 1000 LQX para ativação do Masternode, é aquele primeiro endereço que aparece ali. No segundo endereço, que é o que está em verde, é a taxa de ativação do Masternode. Então é 0,1 LQX para isso. E aí o terceiro endereço embaixo, que está representado pelo retângulo amarelo, é o endereço para qual vai ser enviado a recompensa. Então você já ativou seu Masternode, ele entra ali numa fila indiana, quando chegar a sua vez ele vai ser recompensado e após 3 horas ele vai ser destinado à sua carteira lá da Liquidex. Então a tela que você vai observar é essa, e ali embaixo tem escrito os meus Masternodes. Então se você ativou um Masternode, ele vai aparecer ali. No caso, esse aqui nesse exemplo ele está mostrando 2 Masternodes que estão tentando ser ativos e estão em processo de ativação. O que isso quer dizer? Você já fez um envio para aquela carteira, então a blockchain já reconheceu que tem um envio chegando, aí ele precisa ali de 6 confirmações. Enquanto está ocorrendo essas 6 confirmações, ele aparece ali em ativação. E depois, quando terminar esse processo, provavelmente vai mudar ali para um retângulozinho verde escrito ativo. E aí você vai observar depois em outra tela a quantidade de masternodes que você tem ativo. E aí eu já vou passar também para a parte do PIN fundador, né? O que é o PIN fundador? Você ter no mínimo 3 masternodes ativos para você poder fazer parte, além de você ter uma limitação de 2.000 usuários que vão poder ter essa alcunha de Mondial Founder, que é o nome do PIN. Então aqui embaixo, nesse retângulo azul, já está dizendo que após pago e confirmado na blockchain, o Masternode vai ser classificado como ativo, significado ali pelo status dele, né? O que nesse exemplo está mostrando em ativação. Então, próxima tela, deixa eu só passar aqui, o Mondial Founder, né? Que é o PIN. Então essa promoção ela vai ser visualizada numa tela separada dessa ativação de Masternode ali, eu já vou mostrar a tela para vocês também, ou assim, quem quiser já pode acessar a Liquidex que você já vai ter o acesso a essa tela do Mondial Founder. Então, como eu falei, é necessário que você ative 3 servidores e também fazer os 3 vezes esse processo de envio. Então, você vai contratar o servidor lá dentro da MDX Tech, pagando 60 LQX. Aí você vai, depois de confirmar, você vai na Liquidex, já vai ter a tela para você fazer a ativação do seu Masternode, você vai enviar 1000 LQX, depois você vai enviar 0,1 LQX para o segundo endereço que tem lá, e aí aguardar que você tenha um Masternode ativo. Aí depois você vai lá e repete o processo mais 2 vezes, até que tenha no mínimo 3 Masternodes ativos, e a partir daí, se você for um dos 2.000 primeiros a fazer esse processo completo, você vai passar pela análise de ser um PIN fundador. Então, nessa análise do PIN fundador, quem que tem prioridade? Lembra que lá no começo, no dia 1º de setembro, a gente fez um evento em São Paulo, onde a gente lançou essa promoção e a gente falou que os 1000 primeiros que tivessem ali a contratação desse servidor efetivada, contratação do Masternode efetivada, receberiam um percentual de bônus. Então, tudo isso eu vou passar aqui, como que vai se dar. Mas tenham em mente que prioridade são só para esses 1000 primeiros. Depois foi falado de uma lista de 200 extra. Essa lista ela nunca se concretizou porque a grande maioria das pessoas que entraram em contato com a Liquidex, elas não cumpriram o requisito no prazo que a gente passou ali. Então a gente acabou anulando essa lista de 200, essas pessoas que tinham interesse, porque a grande maioria não conquistou. E aí o que o Antônio fez? O Antônio disponibilizou mais 800 vagas. Então essas 800 somada com aquelas 200 são mais 1000 vagas que estão disponíveis para contratação, totalizando 2.000 vagas. Não quer dizer que aquelas 1000 primeiras pessoas que estão numa lista lá, que elas estão garantidas. A gente vai dar um prazo para ativação desse Masternode e quem desses 1000 primeiros ali não fizer ativação naquele prazo, ele perde a prioridade.
E a prioridade dele é no caso de, dentro daquele prazo que a gente estabelecer, se tiverem mais de 2.000 pessoas interessadas, o PIN fundador garantidamente vão ser aquelas pessoas, aqueles 1.000, mais os outros 1.000 que primeiro fizeram a contratação do Masternode. Então, espero que tenha ficado claro essa parte da prioridade do PIN fundador. A lista inicial são aqueles 1.000 primeiros mesmo, e os demais, eles não têm prioridade. A prioridade é a ordem de chegada, né? Quem contratar primeiro os 3 masternodes vai se garantir dentro dessa vaga. Então, como que as recompensas vão ser visualizadas ali? Ou como que você vai saber se você está apto ou não para o PIN fundador? Então, quem acessar hoje a tela da Liquidex já vai ver ali algumas informações, né? Tem ali recompensa da rede, que está aparecendo esse valor hoje, 1.400 LQX, e os meus nodes, né, que são os meus masternodes, nesse momento na minha tela está aparecendo que eu tenho 0, porque eu não tenho nenhum contratado. Mas se eu contratar um, vai aparecer ali 1. Só que para eu ser um Mondial Founder, eu tenho que ter no mínimo 3. Então, quando eu tiver 3 ali, ele já vai provavelmente dar alguma mensagem dizendo que eu estou apto a ser um Mondial Founder, e depois que passar aquele prazo que a gente fechar a conta, e aí já vai aparecer ali em algum local dentro da Liquidex que você é um Mondial Founder. E aí aparece também nessa tela aqui a lista dos teus masternodes. Vamos supor que você tenha feito 10, 20, 30, 100 masternodes, eles todos vão aparecer nessa lista aqui embaixo. Então, eu acredito, eu ainda não tenho certeza, mas nessa parte de recompensa da rede, pelos cálculos que eu andei fazendo, e até me desculpa Antônio e demais diretores se esse não for o entendimento, eu nem consegui checar isso com o TI, mas eu acredito que isso aqui seja uma recompensa mensal, mais ou menos uma estimativa de quantos LQX cada servidor, cada masternode está gerando por mês. Então eu acredito que à medida que as pessoas forem contratando esse valor de recompensa da rede, ele vai caindo até que ele vai chegar num ponto onde ele vai se estabilizar, porque a quantidade de pessoas comprando o masternode vai ser muito pequena, né? A velocidade vai diminuir, o grande boom vai ser no início, onde se todo mundo quiser ativar as 2.000 pessoas ativando 3 masternodes, se você multiplicar, são 6.000 masternodes. Então hoje a quantidade está 1.325, deve subir aí para em torno de 7.000 masternodes, então esse valor aí deve cair umas 7 vezes, ficando em torno de 200 a 250 LQX. Pode ser que esse valor suba, pode ser que esse valor desça, dependendo da quantidade de masternodes ativos. Então vamos passar agora para o próximo slide. Qual é o cálculo da quantidade de LQX que você precisa ter por masternode? Então vamos lá. Se você precisa ter um servidor e fazer mais 2 envios, vocês concordam comigo que você tem que fazer 3 envios de LQX, né? Um para pagamento do masternode, para pagamento do servidor, um para as 1.000 moedas do masternode e a taxa de ativação do masternode. Só que, como esse envio vai ser feito a partir da Liquidex, então você tem ali dentro da Liquidex uma taxa de envio por masternode, por keycode, desculpa. E cada keycode ele é específico, né, nessas taxas. Então, eu vou dar um exemplo aqui do Infinity, por exemplo. O Infinity ele tem uma taxa de envio de 2%, onde se você fizer o primeiro envio de 60 LQX para ativação lá do servidor, 60 LQX mais 2% totaliza em 61,2 LQX. Aí depois você tem a ativação do masternode através do envio das suas moedas. Então, você vai enviar 1.000 moedas, se você tiver Infinity mais 2%, 1.020 LQX. E aí, por fim, você tem a taxa de ativação do masternode, que é de 0,1 LQX, mais 2%, 0,102 LQX. E aí você tem um total de 1.081,302 LQX para ativação de um masternode para o keycode Infinity. Então, eu sei que é muito cálculo, gente, mas daí vocês pausem essa tela e depois refaçam os cálculos com o seu respectivo keycode, né, que eu vou mostrar agora na próxima tela. Então, qual é a tabela de taxas aqui de envio por keycode? O Basic 5%, o Pro 4%, o Gold 3%, Infinity 2% e CAD 1%. E esses valores também valem para os cadastros internacionais.
E aí muita gente pode perguntar, ah, Juan, tem uma tabela que roda aí nos grupos e redes, que o KeyCode Basic ele envia no máximo 250 LQX por semana, assim como o Pro 500, o Gold 1000, o Infinity 2500 e o CAD está lá 50.000. Claro que a gente vai ajustar esses valores quando der o início da contratação dos masternodes para que todos esses keycodes possam realizar os envios necessários para a contratação do masternode. Então fiquem tranquilos, a gente já pensou nisso, a gente vai fazer essa liberação durante esse prazo que eu falei. Então vamos supor que a gente estabeleça que o prazo para contratação do masternode para PIN fundador seja de 2 semanas. Durante esse prazo você vai poder fazer o livre envio de todos esses keycodes. E após passar esse prazo do PIN fundador, a gente vai limitar os envios novamente. E aí só vai poder contratar masternode quem tiver os keycodes mais altos ali, né? Então, fique claro que vai ter um período para você poder fazer esses envios. E aí, futuramente, se você se atrasar, só conseguir juntar moeda mais para frente, você vai ter que ter um keycode maior aí para poder fazer a contratação do masternode. Agora sim, é a parte mais importante ao meu ver, que é a renovação da mensalidade do servidor. Isso é muito importante que todos vocês tenham em mente, porque assim que esgotar o seu período de um mês, vamos supor que você tenha contratado um mês de masternode 60 LQX, você tem que renovar esse valor todo mês. E aí, após encerrado esse prazo, vamos supor ali, você contratou no dia 10 de... Estamos no mês de outubro, vamos botar aí. Você contratou no dia 31 de outubro o seu masternode. Então, no dia 30 de novembro ou no dia 1º de dezembro, dependendo da quantidade de dias que a gente fizer aí, mas provavelmente vão ser 30 dias corridos, talvez. Lá vai ter a data no seu masternode, até que dia vai o teu servidor. Então, você tem que ficar muito ligado em que dia que vai. E após chegar no final desse prazo, vai aparecer uma mensagem dentro do seu masternode ali, vai ser visualizado na Liquidex isso, né? Que o seu keycode expirou, que ele chegou no prazo final dele. E aí, a partir desse momento, você tem 5 dias corridos para renovar o seu servidor. Se você renovar dentro desses 5 dias, já está tudo certo, não precisa fazer mais nenhum passo. Ele vai ser reconhecido automaticamente ali e vai renovar por mais 30 dias o seu servidor do masternode. Caso passe esse prazo de 5 dias, e aí onde está escrito no texto, aí você dá uma pausa e lê, se você não fizer a renovação do seu servidor, o seu masternode ele vai ser reconhecido como encerrado, as suas 1000 moedas que estão lá dentro do servidor, elas vão ser repassadas para aquele endereço aleatório da blockchain, e desse endereço aleatório vai ser jogado para dentro da sua carteira da Liquidex. Então, não tem como você fazer uma reclamação, ah, Juan, mas no 6º dia eu fiz o pagamento. Então, não tem como você fazer esse pagamento porque o seu masternode já vai ter expirado e as moedas já vão estar de volta na sua carteira. Então, você não tem mais masternode a partir desse momento. E aí, o que isso implica quando você tem um PIN fundador? No caso de você ter um PIN fundador e você deixar de fazer essa manutenção, você também vai deixar de ser um PIN fundador. Por quê? Você passou a não ter mais os 3 masternodes mínimos ali necessários para poder seguir como um PIN fundador. Ah, Juan, mas eu era PIN fundador, eu perdi esse prazo, mas agora eu quero fazer um outro masternode, eu vou voltar a ser PIN fundador? Não, você não vai voltar a ser PIN fundador. Você perdeu esse direito a partir do momento que você não renovou o seu contrato de servidor ali. Então, esse ponto é muito importante. Essa manutenção do servidor, ela tem que ser algo intrínseco no teu dia a dia. Você tem que checar diariamente para saber se está chegando próximo do teu prazo ou não. Ah, Juan, vou fazer uma viagem internacional, vou ficar um mês fora. Então, já se programe, compra o valor trimestral, são 150 LQX ali. Então, com o próprio rendimento que você vai ter do masternode, a partir do 2º mês, você já compra esse valor trimestral, já deixa lá pago e salvo, né? E aí você pode viajar, pode ficar tranquilo. Claro, a cada semana ali sempre dá uma olhadinha para ver se já está chegando próximo da tua data de pagamento ou não. Então, qual que é o recomendado? Que no intervalo de menor de 5 dias você sempre observe, porque
se você, a cada 4 dias ou 5 dias, você checar isso, você nunca vai perder esse prazo, ok? Então, vou passar aqui. Esses eram os pontos que eu tinha para falar sobre Masternode, sobre valores. Então, para quem não entendeu, pode pegar essa tabela aqui. Juan, eu tenho o Keycode Basic. Então, é só você refazer esses cálculos aqui a partir de 5%. Então, você vai pegar uma calculadora, vai colocar ali 60 mais 5%. Tem o símbolozinho de porcento dentro das calculadoras, ele já vai te dar o valor em LQX que você precisa ter. E aí, claro, esse valor de envio de LQX para pagamento do servidor, eu não sei se ele vai se dar através de um gateway de pagamento, como é hoje para pagamento de HPM dentro da CredMiner, mas se isso ocorrer, pode ser que esse valor do servidor ele fique um pouco mais alto ou um pouco mais baixo, dependendo do valor do dólar ou do euro dentro desse gateway de pagamento. Então, o único valor que pode sofrer uma alteração é o valor da manutenção do servidor. Já o valor do LQX, dos 1000 LQX e do 0,1 LQX, esse valor é fixo aí enquanto durar a blockchain, porque esse valor é um valor da blockchain e não de um serviço específico de servidor, que é o caso dessa manutenção aí. Então espero que tenha ficado claro, pessoal. Encerro por aqui o vídeo e fico disponível para dúvidas. Valeu!